Boa tarde, quinta-feira, 5 de março de 2026. O Povo de Edição está no ar, como sempre, com muita informação, muita análise, muita opinião. Estamos ao vivo pela TV O Povo, canal 48.2 na região metropolitana de Fortaleza e pela Extremo Oriental TV da Paraíba, canal 213 na Parabólica Digital. E nas redes sociais, em todo o Brasil. Você nos acompanha pelo TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. É sempre muito bom contar com a sua audiência. Muito obrigado pela companhia. Olha, os ataques dos exércitos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã se intensificaram hoje, no 6º dia de guerra. Em resposta, a Guarda Revolucionária Iraniana atacou uma base militar norte-americana no Iraque, além de danificar um petroleiro com bandeira dos Estados Unidos. Ataques têm se concentrado na capital Teherã e tem crescido o número de mortos no país. Em menos de uma semana de guerra, os ataques de Israel e dos Estados Unidos já mataram mais de 1.200 iranianos, segundo reportou a IRNA, que é a agência oficial de notícias do país. A maior parte das vítimas são civis, incluindo dezenas de crianças. Exército da República Islâmica tem mirado nas bases militares americanas no Oriente Médio. Dessa vez, o regime iraniano disse ter lançado drones contra uma base dos Estados Unidos em Erbil, no Iraque. E pela primeira vez desde o início da guerra, o Irã uniu forças ao Hezbollah em um ataque contra Israel. O regime iraniano e o grupo libanês dispararam contra o território judeu na madrugada de hoje, no horário local, o que provocou diversas explosões. Até o momento, não há registros de feridos. E olha, ainda sobre o conflito no Oriente Médio, vamos acompanhar agora na tela uma reportagem da BBC Brasil, que detalha como os líderes do Irã planejam sobreviver diante da superioridade militar norte-americana. Vamos ver. Aí, ó, essa reportagem da BBC News Brasil, intitulada Como os líderes do Irã planejam sobreviver diante da superioridade militar americana. Vamos ver aqui mais um trecho aqui dessa reportagem, que diz o seguinte: olha, os Estados Unidos e Israel afirmam que seus ataques aéreos conjuntos já causaram danos significativos às instalações militares do Irã. Suas defesas aéreas, sua força aérea, marinha e liderança se foram, postou o presidente americano Donald Trump na sua plataforma Truth Social na terça-feira, dia 3. Eles querem conversar. Eu disse, tarde demais. O Irã reagiu lançando ataques contra Israel e os países do Oriente Médio que abrigam bases militares dos Estados Unidos, afirmando estar agindo em autodefesa. Mas, com Israel e os Estados Unidos considerados militarmente superiores, quais opções teria o Irã nesta guerra? E qual estratégia o país está buscando seguir? E olha, aí vem aqui, continua a reportagem da BBC. O especialista em segurança do Oriente Médio, H.A. Hellier, do Centro de Estudos Britânico Instituto Real de Serviços Unidos de Estudos de Defesa e Segurança, RUSI, na sigla em inglês, afirma que o atual objetivo militar do Irã não é vencer os Estados Unidos ou Israel em uma guerra convencional, mas sim transformar o conflito em um evento prolongado, regionalmente disperso e economicamente caro. O Irã não pode vencer convencionalmente, explica ele, mas sua estratégia é garantir que a vitória dos demais permaneça cara e incerta. A professora Nicole Grajewski, do Centro de Estudos Internacionais, CERI, na sigla em francês, da Universidade Sciences Po, na França, é da mesma opinião. Ela descreve a estratégia do Irã como uma guerra de atrito, projetada para desgastar o oponente, drenando seus recursos e infligindo perdas sustentadas, até enfraquecer sua capacidade de luta. É muito semelhante aí, né? Parece a estratégia de guerrilha, né? E que tudo isso pode mudar caso haja uma invasão terrestre. Será? Você que nos acompanha aí, dê a sua opinião, já já a gente vai ouvir vários especialistas sobre esse assunto.
E vamos continuar com mais informações sobre esses ataques de hoje lá no Oriente Médio. Isso porque a televisão estatal iraniana afirmou nesta quinta-feira que drones lançados pela Guarda Revolucionária do Irã atingiram um porta-aviões americano USS Abraham Lincoln, destacado no Oriente Médio, né? E essas emissoras iranianas, essa emissora iraniana não forneceu mais detalhes. A Guarda Revolucionária já reivindicou esta semana ter atingido com 4 mísseis balísticos o porta-aviões americano, uma afirmação que foi desmentida pelo Pentágono. Teherã também afirma ter atingido ao menos 2 petroleiros no estratégico Estreito de Hormuz. Durante os combates com os rebeldes pró-Irã no Iêmen, porta-aviões americanos tiveram de ser defendidos por suas escoltas e caças diversas vezes contra drones e mísseis, mas nunca houve um impacto. Além do Lincoln, a guerra é apoiada pelo grupo do porta-aviões USS Gerald Ford, que está na costa mediterrânea de Israel. Ainda sobre a guerra no Oriente Médio, vamos receber agora, conversar com Rodrigo Medina Zani, que é um analista internacional, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Muito boa noite, professor. Muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite, pela sua participação. Professor, essa guerra, a gente estava agora lendo até algumas reportagens da BBC que vão meio nessa linha do que eu gostaria de conversar com o senhor. Essa guerra pode reconfigurar, talvez, a interpretação prática do artigo 51 da Carta da ONU, que garante o direito inerente de legítima defesa, correto? Agora eu pergunto, senhora, pode normalizar a autodefesa preventiva, abrindo talvez precedentes perigosos, inclusive fora do Oriente Médio? Mais do que isso, não se trata apenas de hermenêutica jurídica, ou seja, de interpretação de texto, mas da própria subversão do direito, nesse caso, o direito internacional, né, assentado em princípios basilares, sobretudo reafirmados ao término da Segunda Guerra Mundial, quando vencido o nazifascismo, né, pela Aliança Ocidental e pelo Exército Vermelho. Então, estamos falando da deformação desses princípios basilares da convivência internacional por sobre, ou melhor, sobre os escombros do uso da força. Então, reentramos num debate clássico entre força e direito, entre uma república cosmopolítica, não é, formada por estados nacionais soberanos, não é, que entre si se relacionam a partir da prevalência do interesse nacional, não é? E o uso da força na forma de um império, onde prevalece a paz do dominador sobre escombros e pilhas de mortos. Então, é mais ou menos essa díade que se enfrenta hoje quando os Estados Unidos afrontam diretamente princípios e instituições multilaterais, fazendo sobre elas prevalecer a capacidade do uso da força e um alto poder de vocalização de interesses políticos baseado na capacidade de uso dessa força. E essa argumentação da autodefesa preventiva, né, que tem muito a ver especialmente com o argumento de Israel, me parece, né? Não, estamos atacando aqui o Irã porque ele pode, aliás, até agora acho que não foi comprovado ainda, né, que ela está num processo realmente estava num processo de preparação de armas nucleares, né? Mas, enfim, esse é talvez o mais forte argumento de Israel, né, que está atacando para libertar o povo iraniano dessa opressão e evitar que o Estado de Israel seja atacado em breve, caso o Irã tenha uma bomba, tenha armas atômicas, né? Armas nucleares. E aí, se essa campanha, o senhor concorda, né? Esse argumento de autodefesa preventiva, ele está mudando de patamar, vamos dizer assim, com essa guerra? Bom, faz muito mais sentido esse argumento para o Estado de Israel do que para os Estados Unidos. Quando a guerra foi deflagrada no último sábado,
o discurso proferido desde a Casa Branca justificava a deflagração da guerra em defesa do povo norte-americano, como se pudesse ser ele atingido em seu próprio território por uma ameaça iraniana. Né? O programa nuclear, em primeiro lugar, iraniano, desde 2018, quando os Estados Unidos abandonam o acordo firmado em 2015, que limitava o enriquecimento de urânio a 3,8 aproximadamente por cento, né, de pureza, faz com que o programa nuclear iraniano passe a ser sediado na usina de Fordo, onde centrífugas bastante avançadas fizeram chegar a 60% de pureza, algo muito próximo dos 90% requeridos para o fabrico de armas nucleares. E sim, desde 1979, com o advento da Revolução Iraniana dos Ayatollahs, não é, um braço específico da arma de guerra iraniana, o exército republicano, não é, passa a fomentar, treinar, se encarregar da logística e do financiamento de uma série de organizações incumbidas de expandir os valores e a cosmovisão religiosa e política da Revolução. Não é? O que não se limita a grupos que reivindicam a identidade xiita do islamismo, mas numa relação bastante complexa, inclusive grupos sunitas. Vamos referir aqui, por exemplo, o Hezbollah, no Líbano, cujo nome foi escolhido exatamente em 1979 pelo Ayatollah Khomeini. Né? Uma tradução aproximada quer dizer Partido de Deus. E também o Hamas, né, que apesar de proferir, né, uma fé particularmente sunita, que não compromete o sunismo, hein? Né, uma visão bastante deformada e radical do sunismo, como também representativo do povo árabe. Sunismo esse que, na sua porção mais extremada, chega a identificar xiitas como inimigos, né, inimigos prioritários. Então, a relação entre o Estado de Israel e o Hamas é um tanto distinta, mais descontínua, mas existe. Se compararmos ao Hezbollah, o próprio presidente da autoridade palestina, Muhammad Abbas, né, afirmou ser o Hamas financiado pelo Estado iraniano. Então, repito, para Israel esse argumento tem muito mais sentido, é muito mais factível e os riscos são muito mais claros do que para, como disse, né, Donald Trump, ao justificar a guerra, como para o povo norte-americano em seu próprio território. Com a Guerra dos 12 Dias, no ano passado, mais incertezas ainda se estabeleceram sobre o arsenal nuclear iraniano e em que estágio estaria o seu desenvolvimento tecnológico para o fabrico de armas nucleares. Né? Então não se pode afirmar com tácita, não é, convicção, né, de que, efetivamente, em seu próprio território, o povo norte-americano estaria ameaçado. Agora, sem a menor sombra de dúvidas, todo o histórico de relações do Estado iraniano com organizações como o Hezbollah, como o Hamas, Hezbollah que esteve envolvido no atentado à embaixada de Israel na Argentina nos anos 1990, entre outras implicações. É concreto, é factível e para em pé esse argumento. Professor, caso os Estados Unidos e Israel consigam, digamos, decapitar toda a cadeia de comando, né, do Irã, toda a cadeia de liderança do Irã, como é que fica o Irã no dia seguinte, no day after, né, quando a guerra acabar? Como é que fica no dia seguinte? Fica um Estado completamente fragmentado? Qual o cenário que o senhor vislumbra caso os Estados Unidos e Israel enfim, interrompam, né, cortem completamente toda a cadeia de comando hoje na teocracia do Irã? Estamos nós num pântano de incertezas. Não me refiro apenas aos acadêmicos, né, analistas políticos, mas também à imprensa especializada, tomadores de decisão bastante ambientados, né, com as dinâmicas da guerra e suas implicações políticas. Isso porque, sobretudo, não há uma oposição política organizada no Irã e tampouco pode-se considerar como possibilidade na linha sucessória, não é, a volta ao poder da linhagem de Reza Pahlavi, não é, herdeiro do Shah, que, enfim, vive nos Estados Unidos desde o início de sua juventude, pouco ou nada conhece do povo e da própria
do próprio cotidiano iraniano, é distante demais das reivindicações da juventude que desde o final do ano passado tomou as ruas das principais cidades iranianas com pautas bastante progressistas. Não é? Então, se os ataques norte-americanos tinham o objetivo de levar ainda mais pessoas às ruas, produzindo maior instabilidade ainda e mesmo queda do regime, o resultado não se viu, porque a população iraniana preferiu, como muito coerente permanecer em casa a fim de dar conta das suas próprias condições de segurança. Isto dito, vamos lembrar também que a Assembleia de Peritos, que tem como função escolher o sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, né, morto nas primeiras horas, né, dos ataques de sábado, foi bombardeada enquanto se reunia com o propósito de iniciar a análise, né, dos prováveis sucessores ao Ayatollah e escolher a próxima liderança espiritual. Até mesmo o funeral, as exéquias, né, do Ayatollah, né, previstas para os próximos dias, foi cancelada, com data ainda indefinida para ocorrer, porque o potencial simbólico, né, de destruir-se, né, o local desses ritos né, mortuários, né, tem um impacto político descomunal para as mentalidades, para a cultura e as práticas políticas do povo iraniano. Então, eu repito, estamos caminhando sobre um pântano de incertezas, não é? Mas, dentre as poucas certezas que temos, é de que, frente à superioridade militar norte-americana, não é? E a disposição geopolítica em que se encontra o teatro da guerra, não é possível vencê-la em 5 semanas, como disse Donald Trump, tampouco em 2 meses, como desde a Casa Branca for afirmado nas últimas horas. Há uma capacidade defensiva que dá fôlego ao regime iraniano para seguir adiante para além desses marcos, não é? É claro que a superioridade militar se imporá. Agora, isso não garante a totalidade da capacidade de condução dos destinos políticos subsequentes da nação iraniana, né? Vejamos como isso se articulará, se é que os atores responsáveis pela guerra têm a capacidade de articular nesse nível. O senhor fala em pântano de incertezas, né? Mas vamos lá, mesmo que a intensidade da guerra caia muito, ou que a guerra termine, digamos, nos próximos dias até, o senhor já acabou de dizer que acha pouco provável, né? Mas quais os efeitos estruturais que ficam, né? É de se imaginar uma corrida regional por mísseis e drones, por muita defesa aérea. O senhor imagina um realinhamento de alianças, um novo mercado de garantias de segurança, né? Que alianças sendo quem é que vira provedor, quem é que vira dependente nesse novo cenário, né? Como é que se redesenha o equilíbrio de poder no Golfo? Bom, eu dirigiria as minhas atenções muito mais em direção ao Estreito de Hormuz do que para Teherã propriamente, não é? É claro que Teherã importa porque diz respeito à própria linha sucessória no regime dos ayatollahs, que pode definir, por exemplo, a saída do Irã da guerra, não é? Eu não vou dizer voltar à mesa de negociações, porque a guerra foi deflagrada enquanto o Irã estava negociando. Vamos repisar esse terreno. Não sabemos ao certo que exigências chegaram a ser feitas, que concessões foram dadas, mas a mesa de negociações estava aberta. Mas uma sucessão que se propõe a negociar os termos do programa nuclear iraniano, ou mesmo abdicar dele, né, em razão de uma vitória militar ou de uma capacidade de imposição de interesses que faça com que um próximo regime iraniano abdique dessas vontades. Para isso, seria necessária uma sucessão, né, mais disposta a atender a esses interesses, não é? Tanto quanto manter condições de segurança do próprio povo iraniano, porque é de estabilidade política que nós já estamos falando, e antes mesmo de a guerra ser deflagrada, no final do ano passado, o regime já estava desestabilizado por uma crise econômico-social muitíssimo aguda, inflação quase na casa
dos 60%, inflação dos preços, né? Altíssimos níveis de desemprego, um estado de persecução judicial a minorias como mulheres, homossexuais, não é? E um descontentamento crescente tomando as ruas. O regime já estava instável ali e dificilmente permanecerá, não é, frente a todo esse cômputo de destruição humana e material que resulta da guerra, de onde deve sair com parte considerável de sua infraestrutura combalida e capacidade de guarnecer o principal enclave que mantém o Estreito de Hormuz, eu repito, não é? Frente aos interesses do Ocidente, sobretudo capitaneados pelos Estados Unidos. Não digo nem, vou reformular o que disse, interesses do Ocidente, porque os Estados Unidos voam quase que em voo solo, se nós considerarmos todos os dissensos havidos nos últimos meses com a União Europeia, né, com países europeus em particular. Bom, é mais ou menos como nós nos encontramos, com as atenções voltadas para o Estreito de Hormuz, porque estamos diante de diferentes possibilidades de cenários. Se o conflito escalará exatamente em razão da necessidade de manter o processo de formação dos preços internacionais do petróleo sob algum controle e não sob a regência direta dos Estados Unidos. Então, para onde eu olharia nesse momento para verificar se eventualmente, apenas o campo especular, Rússia e China estariam entrando na região. Sim. O senhor acha que essa questão do Estreito de Hormuz tem potencial para unificar, digamos, uma coalizão internacional contra o Irã? Sim. O conflito, se escalará em razão desse imperativo, mas também, se for contido, e aí não estou falando propriamente do fim do conflito, mas do seu dimensionamento, não é, e contenção como conflito regional, também em torno desses imperativos, não é? Porque, é claro, toda guerra opera o enfrentamento no plano discursivo. Toda guerra é uma guerra de narrativas, de disputa por corações e mentes. Então, alegações como a defesa do povo norte-americano, não é? A necessidade de dissuadir o Irã do fabrico de armas nucleares, que tem bastante razão de ser essa narrativa, não é? Eu prefiro olhar para as razões profundas, não é, no plano das escolhas políticas e que dizem respeito a interesses econômicos de magnitude bastante considerável, não é? Com capacidade de influenciar escolhas políticas de homens de Estado, inclusive para deflagrar a guerra ou impor a paz nos seus termos. Não é? Então, é por isso que eu sublinho a importância, nesse momento, o que ocorre no Estreito de Hormuz, por onde passa algo em torno de 20%, né, de recursos energéticos, sobretudo petróleo, né, e que incidem não só sobre preços de combustíveis, mas na cesta básica de alimentos, né, de consumidores de boa parte do sistema mundial. Veja que coeficiente de poder é esse, né, capaz de determinar índices inflacionários ou influenciá-los em distantes rincões do sistema mundo capitalista. Rodrigo Medina Zani, né? Tá correta a pronúncia? Zani, isso do italiano, Zani. Muito bem. Zani, muito obrigado pela sua participação, professor. Um prazer imenso recebê-lo aqui. Desejo ao senhor uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Para todos nós. Eu é que agradeço e conto comigo para futuros convites.